tentar explicar o porquê, né? Mas a natureza funciona assim, ela tem a sua lógica e não pergunta para o homem como é que ele gostaria que ela se comportasse, né? Os fenômenos naturais, eles têm o seu comportamento próprio. E cabe ao homem compreender esse comportamento e tentar explicá-lo, né? Então Kardec dá uma explicação aqui. Ele vai dizer exatamente o que o Michel ressaltou. Olha, isso se dá porque, para todos os fenômenos espíritas ocorrerem, você precisa de uma combinação entre o fluido do médium e o fluido do espírito. Então, na presença ou na ausência de luz, isso pode facilitar ou dificultar essa ligação fluídica, né? Agora, como se dá o mecanismo interno ali, nós não sabemos ainda. O que é natural também, em muitas ciências a gente tem perguntas não respondidas. Você tem ainda detalhes ou coisas a se aprofundar no fenômeno que você ainda não conseguiu. Então, como se dá o mecanismo de relação do fluido do médio com o espírito e de ambos com a luz, no nosso exemplo aqui, a gente não sabe exatamente o mecanismo interno, mas nós sabemos que isso ocorre. Alguns fenômenos, como Kardec diz aqui, de efeitos físicos, eles não se dão sob luz, eles se dão no escuro. Isso se explica pela combinação com os fluidos do médium e do espírito. Agora, o detalhe ali do mecanismo nós não sabemos. Mas a gente estava até comentando aqui um pouco antes de entrar no ar a quantidade de fenômenos interessantes que existem relatados por Kardec, né? A gente estava comentando sobre o espírito, o médium, que tinha uma dupla vista e ele usava o fundo de um copo de vidro para falar sobre a vida das pessoas, para relatar acontecimentos de que ele não tinha conhecimento, etc. E Kardec vai mostrar nesse texto, né, que de fato o copo era preciso, porque Kardec, em um primeiro momento, ele pensa que o copo era dispensável. Ele achava que era um hábito, uma mania do médium, que ele poderia ter aquelas visões, seja no copo ou em qualquer outro objeto. E aí depois ele vai investigar e ele percebe que não, que na verdade o copo era essencial na produção do fenômeno, né? Então é assim, o fenômeno vai... O cientista, o investigador, ele olha o fenômeno, ele observa, ele experimenta. Algumas vezes ele pode notar já de cara todas as características, as propriedades daquele fenômeno. Outras não, às vezes a observação não foi tão bem feita, ele pode fazer novas observações que vão extrair melhores conclusões daquele fenômeno, né? O importante é sempre observar o fenômeno e tentar descrevê-lo da maneira mais rigorosa possível, tentar fazer observações bastante satisfatórias e depois tentar dar explicação do fenômeno, que isso que é o fundamental, né, para a ciência. Para a ciência não basta você relatar o fenômeno, isso é uma parte, é uma etapa da investigação científica. Depois de relatar, descrever, vem a parte da explicação, e que é o mais fundamental, né? Que é vamos dizer, o mais importante aí de uma grande teoria científica, a parte da explicação do fenômeno, por que ele ocorre daquela maneira. E isso a gente consegue observar nitidamente aqui na obra de Kardec. É, é interessante, né, que mais uma vez a gente vê ali uma analogia com a química, mas se mantendo na analogia, né? Não indo para a correspondência de fato. E realmente você tinha esses fenômenos, né? Você tinha, por exemplo, você tinha a aparição tangível do espírito, mas você tinha aparições mais sutis, né? Que às vezes só dava para ver na noite. E, enfim, como ele diz, né?
É claro que se presta ao maior ceticismo, mas isso não prova a impossibilidade do fenômeno, né? Todo fenômeno você deve ter rigor metodológico científico, né? E mais uma vez ele reafirma a combinação fluídica dos fluidos do médium e do espírito. Agora, como ocorre o fenômeno, a natureza íntima, a natureza física desses fluidos a gente não sabe, né? Justamente por isso o nome fluido, como a gente já explicou, que justamente era o termo usado na época pela ciência para fenômenos, tipos de matéria ainda desconhecidos, né? Você falava em fluido calórico, enfim. Então, o fluido é um tipo de matéria cuja natureza mais sutil a gente desconhece, não é? Enfim, esses fenômenos eram bem comuns e ainda não são, ainda acontecem, né? Passar pro Lauro. E como era muito comum, né, essas apresentações em teatros, em locais aí, né, que se cobravam. Então, é claro que muitos usavam do charlatanismo para convencer, para ganhar dinheiro. Então, Kardec, né, ele levanta essa possibilidade de fraude, e isso, é claro, se compreende muito bem isso, né? Mas, né, como foi comentado, mas também ele não descarta a possibilidade como ele vai dizer, o fluido luminoso, né, agir sobre os fluidos de alguma forma e impactar isso, prejudicando que ocorra o fenômeno. E o que me faz lembrar aqui, né, Kardec foi testemunha de vários fenômenos, né, como, por exemplo, transporte, produção, formação de objetos, né, de forma tangível, aparições tangíveis, como foi comentado aqui. E eu acredito que nesse ambiente, e eu não sei se Kardec pode ter presenciado como era o ambiente na hora do fenômeno, se era mais escurecido, como se dava a questão da luz, né? Mas o fato é que se há uma formação de objetos, por exemplo, uma aparição tangível, ou como foi dito, uma aparição vaporosa, e esses fluidos sendo matéria, combinados, médio e espírito, de alguma sorte é matéria, né? É claro que uma ação luminosa poderia muito bem agir sobre os fluidos? Sim, nada, né? O Kardec, como vocês bem colocaram, ele vai usar a química como uma comparação, uma analogia, mas vejam bem, pessoal, analogia, tá? Não está dizendo que é igual. Já que pode ocorrer a luz agindo sobre corpos, né, que vão entrar no estado de decomposição, porque não poderia agir de forma, né, também nos fluidos médio, combinados, médio e espírito, e de alguma forma, né, influenciar no fenômeno. Então, acho que por hora o que eu queria comentar é isso, já foi bem comentado, e eu me lembro dos primeiros estudos que eu participei no grupo do IDEARC, quando o Cosme vai falar de uma experiência que ele presenciou, de estar num lugar, um cômodo hermeticamente fechado, sem iluminação, completamente escuro, e pessoas foram deitando dentro desse ambiente, e o médium, né, ele já ali com o seu guia, ele andava naquela escuridão toda, e o Cosme falou, gente, não pisou em ninguém. E ele andava pulando pessoas ali, dando passo naquela escuridão. Então, né, leva a crer que, de alguma sorte, talvez a claridade poderia, né, aqui estou conjecturando, atrapalhar na ocorrência do fenômeno do qual o Cosme relatou. Mas devolvo aí, Michel, para você, ou para o Eric, ou para o José. Tem algumas... Pode tem falar. Questão? Então, eu ia dizer, tem questão? Tem algumas perguntas aqui da Mica, né?